2 milhões de pessoas somente no Brasil sofrem com a síndrome do espectro autista. Tem uma legião de aspectos envolvidos nesta doença, nesta síndrome. E agora no programa nós vamos falar sobre a questão da literatura como fator de inclusão social. Está conosco a artista plástica Clau Sieber. Como vai, Clau? De bem Tudo com a bom, vida? Cris, de bem com a vida. Que bom, seja muito bem-vinda. E conosco também a nossa colunista, a estrategista digital, Fernanda Chaves. E aí, Fernanda, conta para nós que tirou umas férias, outras férias. O ano mal começou e a Fernanda já tirou 2 férias. Boa noite. Sentiram a minha falta, então? Sentimos, foi só uma semana. Mas foi muito sentida, Fernanda. Estou de volta. Agora, período sem deixar vocês, e a Cris principalmente. Bem-vinda seja. E falar em bem-vindo, Claudete, fiquei muito feliz com a nossa conversa em off sobre essa possibilidade de ajuda da literatura para as pessoas de espectro autista e também para os seus familiares. Sim, eu considero que a arte em geral né? A literatura, essa experiência com a literatura surgiu a partir da minha sobrinha, né? Que é autista. Tenho muitos autistas na família. É quase uma característica assim, familiar. A gente tem essa... Porque ele é genético, né? Ele é genético e pode não ter genético, o transtorno autista, do espectro autista. Então, a Ângela, ela é uma menina, vamos esclarecer primeiro que ela é uma autista intermediária, tá? Como a maioria assim, dos autistas, ela depende de medicação. Sem medicação, fica quase que impossível conviver, ela fica muito, muito acelerada. Então, com a medicação ainda, ela precisa de muitas coisas para fazer, para se manter ativa e não ficar assim, muito agitada. Deixa eu te interromper um pouquinho. Quando tu diz muitas coisas, ela precisa de muitos atrativos que lhe chamem a atenção? Atividades que cumpram essa coisa da terapia, cumpram sim essa, vamos dizer... arte terapia, ela faz muito crochê, ela escreve sobre as coisas que ela gosta. Então, escrever assim foi uma descoberta incrível para ela. Porque ela queria fazer letras na faculdade. Olha! Não conseguiu entrar porque as regras do vestibular, URGS, são muito complexas para ela. Então, era anulado o vestibular, mesmo que ela passasse em outras provas, era anulado em função da prova de redação. Então, ela começou a escrever por ela mesma e quando a gente viu, começou a sair aqueles versos e com ideias muito elaboradas, apesar de que ainda havia dificuldades na escrita, porque o pensamento deles é muito concreto, é muito literal, mas tinha ali poesia, aquilo eu achei incrível, fiquei remando com dificuldade até para ilustrar, eu queria lançar o livrinho dela, porque eu não queria interferir naquele pensamento dela tão concreto, né, e eles são muito sinceros. A maior dificuldade do autista é mentir, inclusive. Ele não, é difícil, né? Eles têm um problema com abstração. Se você diz, eu não aguento mais essa situação, eu vou me matar. Ele pensa que... Não, tia, por favor, não te mata. Entendeu? Ele segue o valor da palavra, né? Exatamente, ele é literal. E aí, a tua sobrinha... decidiu, ou vocês decidiram que aquele acervo de construções de literatura seria um livro. Ela mesma quis, na verdade. Ela mesma quis escrever um livro. Aí a gente começou a ver maneiras de viabilizar isso, né? O que chama-se A Idealista. O livro é Idealista. Nós temos algumas ilustrações que a gente vai passando ao longo da nossa conversa. E aí, Claudete, como é que foi essa composição do texto produzido por uma autista e essas ilustrações que são belíssimas? Essas ilustrações eu quebrei muito a cabeça. Eu pensei, eu vou fazer. Eu sou artista, sou ilustradora. Aí eu pensei, não, mas daí eu vou acabar reinterpretando o que ela faz. Eu vou perder a essência dela. Aí
Aí eu descobri a inteligência artificial e vi que na inteligência artificial, eu colocando as próprias palavras dela, a inteligência artificial interpretava mais de maneira, vamos dizer assim, não emocional, né? A inteligência artificial vai lá, interpreta, busca as referências e monta. Mas é mais ao pé da letra do que eu. Sim, Apesar de que ela busca também um estilo. Se você diz, é estilo aquarela, não sei o que lá. Ela vai lá e faz. E aquilo, para mim, achei que era o mais adequado. E fui fazendo, foram saindo coisas muito, muito bonitas, muito interessantes. Deixa eu, para ficar claro para quem está conosco, tu te inspirou na produção da inteligência artificial ou tu usaste ela? Não, usei os versos da Ângela. Sim. E coloquei no prompt da inteligência artificial. Sim. E aí ela me devolveu imagens muito interessantes. Imagens belíssimas. Belíssimas. Que eu comecei daí a compor com outros elementos que eu busquei para fazer as páginas mais leves. Porque a Ângela, ela tem 30 anos, mas ela tem uma idade emocional de 15, 16. Então, é uma literatura juvenil, entendeu? Ela é juvenil. Ali ela expressa também sonhos, como a idealista, né? Idealismos dela. Ela traça para nós um perfil de uma mulher, assim, que ela é muito independente, que ela luta pelos seus sonhos, que ela realiza a sua carreira, ela não pensa em casamento, filhos, namorados, romance. Ela é aquela mulher livre, bem resolvida, né? Então, tipo assim, é o sonho da mulher que hoje a gente gostaria. Sim, da mulher contemporânea. Né? Da mulher contemporânea, né? Pode ser casada, mas ela não depende daquele marido, ela não morre por ele. Como uma psicóloga, colunista aqui do programa, costuma dizer assim, ela está por amor, né? Não por necessidade. Isso, né? Ela é bem resolvida. Então, tem muito desse personagem ali, né, na escrita da Ângela, nos poemas da Ângela. Isso eu achei maravilhoso, entendeu? Porque ela é uma menina de dentro de casa. Que nunca tive essa experiência, não, né? Ela não tem essa experiência, mas o que ela expressa. Eu achei lindo ela tirar aquilo de dentro dela, sabe? E passar essa mensagem, que eu acho que também as meninas, elas precisam também sair dessa coisa, né? Eu vou namorar, eu vou ter filha, eu vou casar, e cadê o estudo? E cadê a realização? Nós temos uma grande massa assim, de pessoas que não têm ainda um acesso a uma faculdade, a uma coisa, então elas têm que lutar por isso. Então vamos estimular essa luta também, sabe? Quer dizer que a Idealista é uma obra produzida por uma autista, uma pessoa com espectro autista, e ilustrado com a artista plástica Clau, que está aqui conosco. Pelo que eu li, Clau, ela é dedicada às famílias. As famílias que têm autistas e as que não têm. É o que eu ia chegar. Na verdade, ela é dedicada a todas as pessoas que têm em compasso mente e coração, né? Porque ela desnuda um cenário que estimula as pessoas a fazer diferente, a ter a ousadia. Porque a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui com a Fernanda, as pessoas hoje estão sem sonhos. Eu não estou falando das pessoas com a síndrome do autismo, não. Eu estou falando de forma geral. Né? Muitas pessoas elas não têm sonho, elas acordam com as suas agendas e seguem fazendo. Como é que tu, artista plástica, vê essa dicotomia, né? Um mundo conectado, essa aldeia toda, e a gente no quadradinho tão pequenininho. E, Cris, dando sequência ao que tu falou, a gente está tão conectado que, inclusive, a artista plástica se conectou criando um prompt, né, para ilustrar o livro. E foi muito interessante que eu estava observando as imagens, que a maioria delas, quando tem pessoas, está olhando para o horizonte, está olhando para o vazio. Foi essa sensação que eu tive. Eu não sei se quando... Não, porque acho que eu botei os versos dela, e os versos dela são muito assim, sabe? Eles são de alguém que está... Que existe, mas que não... Não, mas que está olhando mesmo, está mirando alguma coisa, está almejando alguma coisa, sabe? É um sonho, é um horizonte. É uma busca, sabe? Mas você está falando das pessoas estarem sempre no quadradinho. Eu acho que falta arte.
Falta arte. Você, Falta minha amiga, arte. meu amigo que está conosco, que não estão assistindo o De Bem com a Vida, eles Poxa. vivem o De Bem com a Vida, né? Pega uma página da tua agenda e tenta escrever um verso, tenta tirar aquilo de ti, vai sair. E não desanime se aqueles versos não forem algo maravilhoso. Não é assim. Não é assim. Alfred Hitchcock, para gravar a cena Psicose, aquela da faca, ele o fez 66 vezes. E a gente quer ter a pretensão de fazer uma, duas e achar que vai ficar bom. Começa a rabiscar em casa, gente. Compra folha chamequinho e começa a rabiscar. Eu pego as minhas plantinhas e começo a desenhar elas. Aqueles traços são tão delicados das folhas. Aquilo me desliga um pouco de todo o turbilhão, entendeu? E te leva para onde? Para dentro de ti mesmo. É uma autoviagem. Porque enquanto tu não buscar a tua essência, amiga, o resto é resto. Não, isso é uma grande verdade. E a gente briga, a gente luta para manter na televisão um programa que... É o bem-estar que tu falou, né? Exato, que inspire as pessoas a viver de forma colorida. A vida é tão curta, né? Plena, né? Mas plena, ela pode ser plena, ela pode ser eterna. E como tu falou, né, de colocar no momento. Sim. A gente entende, né, que o autismo, ele tem o hiperfoco. Tem o hiperfoco. No caso, essa sobrinha seria a escrita hoje, porque eles têm momentos de hiperfoco, eles podem trocar. Tipo, crochê é uma coisa que ela entra em hiperfoco também. Sim. E outra pergunta que eu te faço é, dentro do que hoje é o motivo do programa, né? Falar com pessoas 50 a mais, que são avós e tias de adultos ou crianças com autismo. Como que é esse processo? Como que tu, como tia, como que uma avó que está agora tendo contato com uma criança já diagnosticada, como que ela pode começar a incentivar esses momentos de hiperfoco? Porque eu entendo que tu tem 30 anos de experiência já se tratando da tua sobrinha, e tu poderia conversar com essas pessoas. A primeira coisa é muita observação, tá? Observa o teu autista, observa bastante ele. Nunca vem de cima para baixo. Vai no mundinho dele, observa ele, vê o que ele gosta, onde ele se foca mais, é por ali que tu vai entrar, né? E vai começar a sugerir novas coisas, fazer com ele, sugerir e buscando ele, porque tu vai ter que, para entrar na concha dele, tu tem que falar um pouco a linguagem dele, sugerindo coisas, trazendo ele, capturando ele, porque ele não vai sair do mundo dele para falar contigo. Ele não vai. Eles têm essa coisa. Por que é autista? Porque ele é muito autorreferencial, entendeu? Então, ele vai se interessar pelas coisas que batem com esse autorreferencial dele. Então, cabe à pessoa que está de fora observar, ver o que ele gosta mais, ir experimentando, ir premiando, né? Premiando. Uhum. Ele conseguiu fazer, ele conseguiu entender que ele gosta de maçã. Ele comeu maçã. Muito bem, tomou uma balinha aqui. Maçã. E é um caminho, sim. A gente chama isso da terapia ABA também, né? Essa coisa de tu descobrindo, tu premiando, tu estimulando. Sobre como é importante que a avó, o avô, as tias observem o cenário e com certeza vão poder interagir de uma forma delicada, generosa, para que não só o autista, né, Cláudia, mas também a mãe, o pai, os irmãos tenham um respiro. É isso? Sim. Senão eles se sentem sobrecarregados, porque a criança ela fica repetitiva, às vezes ela fala demais, ou às vezes simplesmente ela se fecha, né? Aí ela não quer fazer nada, gera um estresse também, porque não quer comer, porque não quer tomar banho, porque não quer nada, né? Fernanda, tu queria colocar alguma coisa? Eu acho que, entendendo, são várias fases, né? E tem alguns que são mais tranquilos, outros são um pouco mais agitados. Quais as ferramentas
né? Hoje a gente fala de uma artista plástica e de uma escritora, mas quais as ferramentas o pai, a mãe, uma tia pode ter em casa para tentar começar a incentivar? Porque às vezes pode não ter o foco no desenho porque ele não teve acesso ao papel e o lápis. Exatamente, gente. Eu tenho sempre um monte de folha, chamequinho que seja, ou bloco de desenho, têmpera, pincel, lápis de cor, giz grande de cera. Pode ter, sabe aqueles quadros que compra assim, de louça? Claro, que claro. Risca com a caneta. Até aquele antigo quadro negro, né? Negro, que é fácil, não suja. Que eles risquem grande. E aí você vai lá. Eu fui lá esse tempo com um autista que ele não fazia nada. Fui brincar de aulinha. Gente, ele queria desenhar na louça. Ele queria fazer um monte de coisa. Aí não sei o que, ela nunca tinha feito desenho. Peguei as canetinhas, fui lá brincar com ele. Quando eu vi, sabe o que ele desenhou? Uma árvore com copa, tronco e fruta. A mãe dele ficou assim, não acreditou que foi ele. Porque alguém tem que conduzir, ir lá, dar tinta, começar a brincar junto. Ele vê o colorido, ele vê que ele teve a liberdade de ir lá fazer, entendeu? Alguém sugeriu. Então, às vezes é uma coisa assim que você não ofereceu para ele. E se não oferece, não acontece, né? Não acontece. Às vezes você vai oferecer, ele também não vai querer. Mas às vezes é aquele dia, às vezes no outro dia ele vai. Então, é uma questão de experimentar. Joguinhos de montar, tá? Joguinhos de montar, Lego, coisa também é muito legal aqui. Achei interessante o crochê. Eu sou uma pessoa que faz crochê. E realmente é um momento que o crochê, a Ângela aprendeu e adorou. Tem uns que são loucos por música. Música. A bateria. Temos que aprender violão com toda a facilidade, porque eles têm, às vezes, uma inteligência muito além, né? Consertar coisas em casa também, né? A gente costuma ver alguns autistas com habilidades. Depende do foco da habilidade deles. Cláudia, eu fiquei muito feliz pela editora Coralina se interessar. Eu também. Um brinde à Coralina por essa visão generosa do mundo. Porque... Eles Tintim, porque tem a questão da inclusão, amiga, que é bárbara. A questão do pai e da mãe ensinar também. Esse livro foi escrito por um autista. Todo mundo tem um coleguinha autista hoje em dia. Na verdade, proliferou essa síndrome. É um vizinho autista, um coleguinha autista. Mais de 2 milhões de brasileiros. Para eles entenderem melhor, para eles verem o valor dessa criança. Não é romantizar, sabe? Claro. Mas falar. Eles abraçarem, sabe? E se sentirem, né? Que eles podem. Porque os autistas, via de regra, como tu já disseste, são pessoas muito inteligentes. Tem casos em que eles alcançam o brilhantismo, mas enquanto não sai a versão da editora, Cláudia, como as pessoas que estão nos assistindo podem ter acesso ao e-book original? Nós temos uma última correção, né? Oi? Nós temos uma última correção. Temos, mas já podemos, né? Ou ainda não? Não. Podemos liberar? São coisas mínimas, podemos liberar ele sim. Eu dou meu WhatsApp ou meu Instagram? Pode ser o Instagram. O meu Instagram é Clau_Sieber, tá? Tá ali, já está na tela. Isso. Tem um underline ali. Sieber, já está certinho na tela. Bom, isso, tá correto. E as pessoas que se interessarem, elas podem mandar uma mensagem para ti e vocês acertam o tráfego dessa troca, né? Porque a gente tem que buscar solução. Agora, uma solução, Cláudia, que nós temos que ver agora é para esse golpe cafajeste de venda digital que está espalhando vítimas por aí, Fernanda. Minha filha cansa de ser vítima. A minha filha ela tem autismo também. Também? E tem o esquizoafetivo. Então, ela assim, vai no impulso. Ela está tendo que processar agora algumas financeiras e bancos. E o que a gente pode fazer para que as pessoas que a gente ama não sofram, né, Cláudia,
dessa cafajeste